Bom, gente, continuando aqui, tá? O alvo do estudo epidemiológico. Como eu já falei para vocês, a epidemiologia não se preocupa se um indivíduo está doente. Um indivíduo não é problema para a epidemiologia, é problema para o clínico, é problema para o médico dele. Mas quando essa doença se espalha dentro de uma população, e uma população pode ser pacientes hospitalizados em um determinado setor do hospital, trabalhadores de uma determinada indústria, usuários de algum tipo de medicamento, crianças numa creche específica ou dentro de um berçário específico de um determinado hospital. Quando a gente consegue isolar uma população que está apresentando aquelas mesmas doenças, aí nós temos o alvo do estudo da epidemiologia. Aí começam a se fazer as perguntas. As perguntas começam a aparecer, os porquês começam a aparecer, os estudos começam a aparecer também, tá? Existe um método epidemiológico e esse método tem como meta o cumprimento de metas essenciais do método científico. Ele objetiva as metas do método objetivo e se passa, do método científico, quer dizer, e se passa pela observação exata do que está acontecendo, qual é o fato, o que está ocorrendo. Ele não vai querer achismos, essa hora não é hora de achismos, não é hora de fazer suposições ou teorias. Ele quer o que está acontecendo. As crianças, 20 bebês daquela maternidade, daquele setor, daquele berçário, estão com tal bactéria. É isso que está acontecendo, é o fato. A partir desse fato, a gente vai sugerir uma interpretação. Está ocorrendo por quê? É uma infecção hospitalar, claro, óbvio que é uma infecção hospitalar, mas é uma infecção hospitalar causada por quê? O que tem em comum a todas essas crianças? O que todas elas estão tendo em comum? Vai se dar uma explicação baseada em teorias racionais, formula-se uma hipótese. Será que é isso? Será que é a mamadeira? Será que é o leite? Será que é o catéter? Será que é o filtro do ar? Vai se formular uma hipótese e depois vai se verificar essa hipótese. Foi correta? Foi errada? O que aconteceu? Se essa hipótese se mostrou certa ou não, ou foi falha. E aí gera-se a conclusão, tá bom? Então, isso são todos passos e etapas de um método científico. A epidemiologia clínica vai surgir com a aplicação desses princípios dos métodos epidemiológicos, do método científico, no manejo desses problemas encontrados. Aí a gente vai estar se lidando com a epidemiologia na área clínica. E essa epidemiologia clínica, ela se preocupa com a evolução e o desfecho dessas doenças nos indivíduos e grupos populacionais. Ela não se interessa emocionalmente pelo desfecho. Ou seja, ela não vai ficar feliz se for curado ou ficar triste se morrer. Entendeu? Ela não se interessa desses desfechos. Ela quer saber o que aconteceu. Foi cura? Legal. Ah, teve sequela. Bom, teve sequela a gente também. Legal. Isso aí tudo vai gerar dados para ela. Foi a óbito. Legal. Tudo vai gerar dados para ela. A epidemiologia clínica, ela é bastante racional, tá? Ó, qual a diferença entre a clínica no trato do paciente com a epidemiologia no trato da população? Justamente esse, o alvo da epidemiologia clínica o alvo da clínica, da medicina clínica, é o indivíduo. O alvo da epidemiologia é a população, tá? A clínica, a medicina clínica vai aplicar exames para ver o que está acontecendo com aquela pessoa, por que está reagindo daquela forma, por que está doente. A epidemiologia vai fazer métodos de verificação na população. A medicina clínica vai formular hipóteses de diagnóstico. Pode ser uma dengue, pode ser corona, pode ser muita coisa,
tá? Fala a verdade, gente. Chegando numa unidade de saúde com febre, tosse, dor de garganta, você vai indicar um monte de coisa. Entre um resfriadinho, qualquer até coronavírus. Tem, assim, N suposições. A epidemiologia vai formular hipóteses de casualidade. Por que que isso está acontecendo? Qual é a causa desta doença, dessa epidemia na população? A clínica médica vai concluir diagnóstico. A epidemiologia vai elaborar diagnóstico de situação. Olha, nós temos tanto por cento da população está infectado, tantos por cento da população tá doente, mas não está com sintoma, tantos por cento foram curados. Ele vai fazer diagnóstico da situação. A clínica médica instaura tratamento e a epidemiologia vai fazer ações e programas de saúde. Que ações são essas? Por exemplo, atualmente, lavem as mãos, gente. Lavem as mãos, entrem em quarentena. Álcool gel e máscara. E a epidemiologia vai tratar disso. Tá? Vai implementar ações e programas de saúde para tentar conter essa doença na população. A clínica vai fazer uma avaliação clínica do paciente e a epidemiologia faz a avaliação do impacto dessas ações que ela implementou aqui nos níveis da saúde e doença da população. Depois que a gente implementou esses programas aqui, qual foi o resultado? Aumentou? Diminuiu? Está a mesma coisa? O que está acontecendo? Entendeu? É isso que é a epidemiologia, a diferença da clínica para a epidemiologia. Na verdade, elas são muito parecidas, só que um está tratando do indivíduo e outro está tratando de uma população. Bom, tradicionalmente, a epidemiologia se divide em descritiva, como eu já falei, vai estudar a frequência e a distribuição dos parâmetros de saúde ou os fatores de risco das doenças nas populações. Então, ela vai querer saber da frequência e como é que está sendo distribuído, quem que está pegando, entendeu? Qual período, qual a sazonalidade, qual a quantidade de pessoas e como que isso está sendo distribuído na população. Tá? É mais idosos, é mais crianças, é mais mulheres, é mais gestantes? Como é que isso está sendo distribuído na população? É mais com pessoas com diabetes? É mais em pessoas com problemas cardíacos? Tá? Quais são os fatores de risco? Obesidade, fumante? Quais são os fatores de risco dessa doença na população? A epidemiologia analítica, ela já vai testar hipóteses das relações casuais, das relações causais. Ou seja, está acontecendo pelo quê? Qual é o grande problema? Onde nós temos a maior concentração? Qual é o que eles têm em comum? Então, vai testar hipóteses, fazendo perguntas e verificando essas perguntas, verificando a veracidade, né? Verificando a importância, verificando a certeza dessas perguntas, a realidade delas sendo expressada ou não nas relações de causa das doenças. Nossa, foi difícil para falar, hein? Mas vamos embora. A epidemiologia nas populações, ela é frequentemente usada para descrever o estado de saúde de grupos populacionais. E pode abranger qualquer tipo de população, desde que você restringe essa população. O conhecimento da carga de doenças que subsiste numa população é muito importante, principalmente para as autoridades em saúde, para fazer isso aqui, ó, a alocação dos recursos, melhor a utilização dos recursos e acompanhamento dos índices para saber se está aumentando, se está diminuindo, como é que está esse gráfico, tá? As doenças, esses índices na população se manifestam para a gente saber o acompanhamento tanto de doenças infecciosas como doenças crônicas ou também a violência urbana, que causa sim problemas de doença na população. Tá? Como é que se calcula a saúde da população? Como é que se calcula isso? A gente não sabe
qual a porcentagem de pessoas saudáveis diretamente. Ninguém vai num parque ou numa praia, o técnico em saúde, o profissional de saúde, não vai no parque ou na praia para ficar perguntando: você está bem de saúde? Você está tendo algum problema de saúde? Não, eles não vão lá. Como é que é feito esse cálculo? De forma indireta, tá? A gente pega na população quem está com a doença, com aquela doença. Sabendo a quantidade de pessoas que existem na população e sabendo quem é o indivíduo doente, a gente vai saber ou ter uma noção de quantas pessoas estão saudáveis, tá? Essa proporção, essa doença aqui, dependendo da doença, esse número, ele não é um número estático, não é um número fixo, é um número que vai variar, dependendo do tempo, dependendo da idade da pessoa, dependendo de vários fatores, tá? Esse número, essa população, essa proporção vai variar. Bom, medir a saúde e medir a doença é fundamental para a epidemiologia. Várias medidas são utilizadas para caracterizar a saúde das populações, tem vários índices, vários acompanhamentos que são feitos. O estado da saúde da população não pode ser totalmente medido em muitas partes do mundo. Por exemplo, em locais muito pobres, em locais que as pessoas não têm acesso a um clínico, a um médico, a um estabelecimento de saúde, como é que vai se colher dados, como é que vai se ter dados para se estabelecer a saúde daquela população, para se estabelecer as doenças que mais acometem aquela população? Não se tem. É um grande desafio a falta de informações. Quando não existe geração de informações, é um grande desafio para a epidemiologia. Tá? Porque a epidemiologia trabalha com dados gerados, e esses dados gerados só acontecem a partir do momento que as pessoas doentes procuram serviço médico, serviço de saúde. Se as pessoas não procuram hospitais, não procuram clínicas, não tem como gerar dados para a epidemiologia. Tá? E tem muitas doenças que as pessoas têm acesso à saúde, têm acesso aos médicos, têm acesso aos medicamentos, têm acesso a hospitais, mas pelas doenças serem assintomáticas, não terem sintomas em determinada população, esse problema também gera, esse fato também gera um problema para a epidemiologia, porque não se tem geração de dados para se combater esse problema. Tá? A gente vai falar sobre isso melhor daqui a pouquinho. É isso aqui, ó. Como que a epidemiologia trata? O que a gente tem de casos conhecidos de muitas doenças é a ponta do iceberg, literalmente a ponta do iceberg. Daqui para baixo tem um monte de casos que a gente não conhece. Que casos são esses? Casos assintomáticos. A pessoa está bem, a pessoa não tem problema nenhum, está com uma doença, está com uma parasitose, por exemplo, Trichomonas vaginalis. Presta atenção nisso. Trichomonas vaginalis é um protozoário gênito-urinário, que ele é transmitido sexualmente, pode ser considerado até uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. E por ele ser assintomático em homens, os homens portadores do Trichomonas não procuram serviço médico. Então, a gente não tem a contabilidade dessas pessoas. Quem é que vai procurar? A esposa, a namorada, a companheira. Elas vão procurar o serviço de saúde se constata o Trichomonas e, para tratar, tem que tratar o casal. E ainda tem alguns homens que falam assim, mas eu não estou doente, eu não tenho problema nenhum, não tenho... Às vezes foi ele até que causou problema na esposa, mas eu não tenho problema nenhum, eu não estou sentindo nada. Aí, mas é tratado como um caso assintomático, não gera dados para a epidemiologia. Tá? Os casos sintomáticos também, existem casos sintomáticos que não procuram serviço de saúde. Também gera problema para a epidemiologia. Tá, assim, é aquela parte maior do iceberg. Porque mesmo se a pessoa tem um sintoma, mas não dá importância, não trata com algum medicamento, não procura o que o vizinho deu, aí melhora, não procura o serviço de saúde,
não gera dado para epidemiologia. Casos que procuram serviço de saúde, mas não são corretamente diagnosticados. O médico vai dizer que a pessoa tem outra coisa. Então, além de não notificar o caso real, o caso correto, não faz o diagnóstico correto, não trata da forma devida. E pode até agravar o problema de saúde dessa pessoa. Outros casos também, diagnosticados sim, corretamente, mas não são registrados ou informados. Também não colocam, não dão acesso à epidemiologia desses casos. Não se tem um parâmetro de avaliação. E qual a importância disso? A importância é que se eu tenho poucos casos de uma determinada doença, o investimento para se tratar aquela doença ali é baixo. Mas se eu tenho muitos casos de uma determinada doença, aqueles casos pra caramba, entendeu o que eu tenho aqui? Vão causar um outro impacto nas políticas de saúde. Aí eu vou aumentar a pesquisa, vou aumentar o tratamento, vou aumentar os recursos. Entendeu? Vou ter estudos sobre esses casos e consegue melhorar a vida da população. Mas se não gera dados, eu não tenho recursos corretamente alocados, tá? As medidas de saúde, como eu falei para vocês, é feita indiretamente. Nós avaliamos a não saúde, ou seja, o estado de doenças. E a não saúde, ela pode evoluir para a morte, tá? Para outras doenças, ou para agravos, por exemplo, para debilitações, limitações, ou também para curas. Não está aqui, tá? Mas o estado de doença, ela evolui para a morte, evolui para outras doenças, evolui para sequelas ou evolui para a cura. Como é que se mede a falta de saúde? De acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental, social e não apenas a ausência da doença. Aí vem a minha pergunta e acredito que seja a pergunta de vocês também. Quem é saudável? Eu não sou. Físico, ok. Mental, eu não sei. Aí fica no mais ou menos. Social tá mais para menos, né, gente? Então, eu não sou, tá? Enfim, o termo doença, ele vai compreender todas as mudanças desfavoráveis, todo desequilíbrio em saúde, incluindo qualquer tipo de acidente, incluindo também doenças psicológicas, doenças psiquiátricas. Várias medidas da ocorrência de doenças são baseadas em conceitos como incidência e prevalência. E esse conceito de incidência e prevalência a gente vai ver daqui a pouquinho. Um fator importante para se considerar no cálculo dessas medidas de ocorrência é as pessoas que podem ser expostas a ela, ou seja, indivíduos que podem vir a ser acometidos por essa doença. E vai depender do tipo de doença que é. Por exemplo, quando eu faço um cálculo de probabilidades de câncer de útero, câncer de colo de útero, eu posso incluir homens nesse cálculo de probabilidade? Não, por quê? Porque homens não possuem útero. Então, já que homens não possuem útero, o meu cálculo de probabilidade tem que ser excluída a minha população masculina. Da mesma forma, para eu fazer um cálculo, por exemplo, da proporção ou probabilidade de câncer de próstata, eu não vou colocar mulheres. Por que não? Porque as mulheres não têm próstata, tá? Então, as doenças, eu tenho que, para fazer o cálculo, eu tenho que considerar quem está exposto a ela, para depois eu entrar com os cálculos, com incidência, com prevalência, etc., para medir a saúde, tá bom? Eu tenho que excluir as pessoas que não têm condições ou não têm possibilidade de contrair essas doenças. Então, vamos lá. Como é que se faz isso, então?
eu tenho minha população total. Metade aqui vão colocar de homens, metade de mulheres. Nós somos a maioria, tá, gente? Mas só vamos colocar aqui para esse cálculo. Para câncer de colo de útero, não são todas as mulheres que têm a probabilidade de adquirir essa doença. Geralmente, as mulheres em idade fértil é que vão ser acometidas, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, de 25 a 69 anos. Esse vai ser minha população de risco. Todas as mulheres que têm de 25 a 69 anos na minha população. Por isso que esse fator aqui, ele é variável. Por isso que o cálculo, né, de pessoas doentes é variável, porque não é fixo, não é uma coisa estática, vai mudar em relação ao tempo. Essa pessoa aqui de 69 anos, daqui a pouco tem 70, 71, 72, e ele não vai ter mais a possibilidade de câncer de útero, ou até mesmo antes dessa idade aqui, ela já não está, já sai da área de risco, já sai da população de risco, tá? E quem é, então, estou falando tanto, quem é, então, essa população de risco? São as pessoas que estão suscetíveis a determinadas doenças e podem ser estudadas de acordo com a demografia, dados demográficos, dados de distribuição da população por uma cidade, por um país, por um estado. Dados geográficos têm a ver também com a situação daquela população, mora perto de floresta, mora perto de rio, mora perto de fronteira, tá? Quais são os dados geográficos dessa população e fatores ambientais também. Por exemplo, um fator ambiental, tá? Acidentes de trabalho só acontecem entre pessoas que trabalham. Então, a população de risco, a população que está em risco de ser acometido por algum acidente de trabalho é trabalhador. Galera que não trabalha, ou melhor, que é fiscal da natureza, tá? Não está trabalhando, não tem condições, não tem possibilidade de sofrer acidentes de trabalho. Esses são o que a gente chama de fatores ambientais, tá? Fumar também, outras coisinhas mais. Qual a diferença do risco e do fator de risco? Tá? Risco é a possibilidade, tá, dessa pessoa contrair a doença. E fator de risco são situações que vão colaborar para que ela entre em contato, para que ela desenvolva essa doença. Tá bom? De um modo simplificado, nós podemos dizer que o objeto da epidemiologia é o risco e os determinantes dele, os fatores de risco. Tá? Esse carinha aqui, por exemplo, qual é o risco dele cair nesse lago de jacarés aqui? Se ele estivesse sobre uma ponte estável, tá? Prestando atenção no que está acontecendo, a gente poderia dizer que seria baixo. Mas olha os fatores de risco que ele está fazendo. Está com o celular na mão, está andando sobre uma corda bamba, está nem aí para a hora do Brasil, não está mirando nem a corda nem nada. Então, esses fatores de risco aumentam a possibilidade dele cair, tá? Gente, esse aqui é a teoria, mas isso a gente não cobra em lugar nenhum. Eu quero só o conceito mesmo, tá? O risco é uma proporção, que é uma razão entre duas grandezas. O numerador está contido no denominador, mas esquece isso. Passar. Fator de risco. O que é fator de risco? É o atributo de um grupo da população que apresenta maior incidência da doença ou agravo, ou seja, aquilo que vai colaborar para a pessoa cair naquele lago, tá bom? Por exemplo, o que vai colaborar para o diabetes? Ó, tudo isso aqui que é ruim pra caramba, que não faz mal para a saúde. Ai, meu Deus, eu amo chocolate. Sedentarismo, controle remoto, sofá, tudo isso vai colaborar para diabetes, tá?
Não são essas coisas aqui que vão causar a diabetes. Tanto é que quando a minha mãe era criança, lá na roça, ela comia gordura de porco. A carne era embebida em gordura de porco e ninguém morria do coração, ninguém tinha diabetes. Então, não é só o fato de comer coisa que faz mal para a saúde que vai gerar a doença, mas todo um conjunto de fatores, tá? O sedentarismo, um monte de comida industrializada, tudo isso vai causar, vão ser risco para a doença, tá bom, gente? Ó, são fatores que apresentam maior incidência de agravo à saúde em comparação com outros grupos que não têm esses fatores ou têm uma exposição menor, tá? Fator e marcador de risco. O fator de risco, ele é prevenido, pode ser prevenido. Por exemplo, o sedentarismo é um fator de risco. Olha ele aqui, o sofá. Sedentarismo é um fator de risco, obesidade é um fator de risco, fumo é um fator de risco, tudo fator de risco para diabetes. Colesterol, uso de contraceptivos orais, no caso de doenças coronarianas. E marcador de risco. O fator de risco é evitável. O marcador de risco são inevitáveis. Por quê? Tem a sua base em hereditariedade. A gente não pode se livrar de quem a gente é filho. A gente não pode se livrar do nosso histórico familiar. Tem algumas doenças que acometem mais mulheres do que homens. Tem outras doenças que vão acometer mais crianças do que adultos e outras mais adultos do que criança. Isso não tem como se evitar, tá? Não tem como fugir disso. Então, eu tenho fator de risco como preventivo, prevenível, tá? E marcador de risco como inevitável. As fontes da informação para a epidemiologia vêm de tanto de sistemas gerados no computador, por censos demográficos, por sistemas de informações de saúde, a Notivisa, não vou escrever, gente, não dá para escrever com mouse. A Notivisa é muito importante nesse caso também, registro de doenças através de registro policiais e também fora de sistemas informatizados, como levantamentos especiais de uma população da creche lá da esquina da minha rua, entendeu? Ou de uma determinada escola, tá? E nós temos essa coleta através de dados primários ou dados secundários. Os dados primários em epidemiologia é quando eu gero questionário, tá, para fazer as perguntas e eu vou ao campo, eu arregaço as manguinhas e vou lá onde estão as pessoas para fazer as perguntas, para fazer o levantamento. Esses são dados primários. Dados secundários, eu não vou lá, eu pego dados de alguém que já foi antes de mim, tá? Alguém já fez uma pesquisa, por isso que são dados secundários, não sou eu que estou gerando, é uma terceira pessoa que gerou, mas eu me aproveito daquela pesquisa que ele fez para gerar dados para mim, tá bom? São os dois tipos de dados. Por enquanto, galera, é só, tá? Daqui a pouquinho eu volto com o restante da aula. Descarta.